Boa noite, gente querida. Estamos, então, começando o nosso penúltimo encontro. Chegamos ao final. Na próxima semana será só aquele arremate, né? Dar uma olhada para trás, ver o que a gente fez. Foi legal. Opa, espera um pouquinho que eu vou desligar aqui o som do... Então, nós hoje temos um grupo composto por Maria Cabreira, que ainda não está aqui, Elizabeth, que já está, Ana Paula também, Luciana, que não está, Andiana, que está aqui conosco, a Bárbara também ainda não, e a Cristina Yamazaki, que está aqui. Então, o encontro de hoje, o grupo chamou de Os Gestos que nos Representam. Como das outras vezes, eu vou ler um texto que elas compuseram para apresentar a proposta. E o texto diz assim: o que nos dá potência para não sucumbir diante do momento histórico que estamos vivendo? Como resistir com capacidade de transformação da realidade? Então, já começam com duas perguntas bem centrais. E aí, a busca da resposta. Diz o grupo, em busca dessa resposta, o grupo dedicou-se a pensar sobre os gestos nos fazeres manuais. Cada arte manual desenvolveu um repertório de gestos para seu desenvolvimento técnico, e neste caminho, os materiais e as ferramentas foram evoluindo na procura da melhor expressão para o produto desejado. O grupo iniciou uma procura sobre quais gestos cada fazer demanda e quais leituras poderiam ser associadas a esses gestos. Cientes de que os movimentos trabalham determinadas áreas dos nossos sistemas neurosensoriais e metabólico, buscamos explorar este universo do trabalho manual como terapia de cura, como forma de representação daquilo que somos como indivíduo e na busca silenciosa pelo desenvolvimento feminino em um universo repressor. Um fazer de resistência dentro da casa ao mundo externo e masculino. O que instigou-me a adentrar neste tema foi uma matéria sobre os mudras, como determinados gestos nos proporcionam bem-estar e até mesmo cura. Como fazer uma analogia entre estes gestos e as artes manuais? Então, esse é o texto que o grupo organizou para declanchar. Então, para usar uma palavra do Hélio Oiticica, para declanchar o movimento dessa noite, nosso penúltimo encontro. Então, agora eu vou deixar, quem é que começa? Vou deixar com vocês, vou desligar o meu som aqui e a noite é de vocês. Andiana. Oi, meninas, vocês estão preparadas? Está tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Então, Nina, na verdade, nós tínhamos feito uma ordenação das falas e já foi quebrada de cara, porque a Maria não está aí. Assim, a Beth ia ler esse texto e aí a Maria ia entrar, porque ela pegou um texto sobre mudras e ia começar o desenvolvimento sobre isso e eu ia acabar complementando. Porque, na verdade, gente, quando a Maria levantou a hipótese do gesto com os mudras,
que são posicionamentos e casamentos de dedos, né, muito utilizado pelos yogis e pela medicina ayurvédica. Foi muito fascinante, porque a gente pega em agulhas, a gente vai usando posições nos dedos. Tudo é um gesto, né? A gente foi ficando fascinada só com a possibilidade. Então, definitivamente, antes de mais nada, a nossa proposta hoje não tem nada de conclusiva. Ela está assim, foi uma semeadura que acabou acontecendo. Então, a Maria olhou para um lado, eu pesquisei para o outro, a Cris também, a Beth também, cada uma foi tentando mesclar, e até por conta da movimentação do nosso famoso cotidiano e das nossas atribuições femininas, ficamos no atropelo. Então, eu vou tentar suprir, de alguma maneira, baseado no que eu ia fazer de complemento ao que Maria vinha desenvolvendo sobre essas peculiaridades dos dedos, gente. Para início de conversa, é assim, é pré-histórico esse fascínio pelos dedos, pelas mãos. Outra curiosidade aqui, abrindo aspas, eu não imaginei que eu fosse passar a observar tanto as minhas mãos depois desse levantamento desses questionamentos, essas possibilidades. Gente, há estudos que, assim, muito fascinante, nas pontas dos nossos dedos estão os signos cardinais, gente, que são justamente os de ação. Nas falanginhas estão os signos fixos, olha só, os mantenedores, os que realmente eles fazem a ligação, né? Nas falanges estão os signos mutáveis, que estão os que dão mais habilidade para as mudanças. Então, as ações, a fixação, vamos dizer, aqui nas falanginhas e nas falanges, as mudanças, né? O curioso é que o polegar, foi aí que eu fui olhar, falei, gente, não é que não tem mesmo? O polegar não tem essa falanginha, um único dedo, gente. Não sei vocês, mas eu me dei conta do tanto que eu não observo nem a minha própria mão. Daí tem o seguinte, casamento, olha que é o jeito da gente vai pegar, né? Curiosidade. O casamento do dedo, que é chamado dedo de Vênus, com o dedo de Júpiter, ele atribui e tem poder de conhecimento. Já o polegar, né, o Vênus, com o Saturno, sabedoria. Não só sabedoria, paciência também, dai-nos, né? Polegar, Vênus, em casamento com o Sol, vitalidade. E aqui, Vênus com o mínimo, que é o nosso Mercúrio, a comunicação. Então, eu vi alguns mudras... Andiana, pois não. Eu tenho a impressão que vocês usaram esse arquivo que a gente tem nos gestos que curam, que foi o arquivo que circulou nas noites santas do ano passado. Eu tomei a liberdade de compartilhar, enquanto você vai falando, de compartilhar. Eu vou passar Nossa, curioso. Eu vou passar pelas imagens, tá bom? Vai falando aí. Curioso. Eu vou passando porque eu acho que dá um elan, assim, dá uma coisinha, né? Vou ver se a gente organiza, tem umas imagens que acho que a Maria tinha separado também, eu mandei. A gente consegue compartilhar também, Nina, ou só você? Consegue, qualquer um consegue. Vocês têm aí? Se vocês têm, eu paro de compartilhar. Deixa eu compartilhar. Não, pode mostrar o seu. O dela é bem pouquinho, são 3 imagens. Então, muito curioso isso. Que é praticamente a mesma coisa, né?
Olha lá. São os mudras, né, gente? Justamente. Não, mas é porque tem algumas coisas interessantes que não batem, sabe? Que eu fiquei assim, meio confusa, porque são duas frentes. Eu vi o pessoal dos estudos de quiromancia, por exemplo, que aí é uma outra linha de leitura, né? Então, aí, por isso que eu falei no início que, na verdade, só abriu um campo imenso de possibilidades que a gente não. A única coisa que ficou como síntese é que a gente não conhece nada a respeito dos próprios movimentos. Daí eu também busquei. Tem coaches que vão alimentar, né, entre aspas, os seus orientandos, como eles devem postar as mãos para colocarem confiança, determinação e que os atos fossem lícitos, ou tem uns até que você espalma a mão para mostrar que você é verdadeiro, sabe? Então, assim, o gesto, e tem a ver também com até movimentos do nosso ombro. Eu tenho um livro sobre fisionomonia, que, claro, tem a ver com fisionomias, mas o autor chega a declarar o seguinte: se a pessoa falar sobre emoção e não movimentar o ombro, não acredite nela. Isso tudo é muito curioso, gente. A curiosidade fica justamente pela incerteza dos nossos próprios atos, né? Do desconhecimento. O que nós estávamos buscando também, com a busca do conhecimento desse nosso gesto, do bailar, da nossa mão, como pode ser... Ela é fantástica, né, gente? É o movimento até aqui, eu falando com você no meu gestual, né? Como pode ser simbólico. Em contraposição com o gesto que determina, que é a marca registrada do nosso desgoverno. Olha que louco. Enquanto a gente estava buscando visualizar as nossas mãos, entender nossa mão, de repente a gente entendeu que justamente finalizando esse estudo em grupo, a gente escolheu o gesto, que é justamente que ama, né, dentro da nossa proposta amorosa, criativa, de acolhimento, a gente está fazendo uma contraposição ao embrutecimento, né? A marca registrada de justamente o que a gente não quer ceder, né? Que a gente quer manter a lucidez, enquanto ele está lá com a marca registrada dele, que é o dedo de Vênus para cima, né? Aquela... É uma loucura, né? Então, assim, a gente vê que houve uma sincronicidade sem que a gente se desse conta, né? Objetivamente, a gente quisesse fazer isso. Então, olha só, sobre... eu capturei, e vou fazer como é que eles falam, quando a gente pega uma poesia e modifica, como é que tem uma expressão para isso? É Clarice Lispector. Ela está falando sobre a escrita. Daí eu pensei no nosso fazer. Então, aí é no nosso tecer, na nossa criatividade, não através da escrita, mas através das mãos, com artesania, né? O fato é que tenho nas mãos um destino e, no entanto, não me sinto com o poder de livremente inventar. Sigo uma linha oculta, fatal. Sou obrigada a procurar uma verdade que me ultrapasse. Olha que fantástico.
Então, essa verdade eu compreendi aqui, que seria um possível entendimento, uma síntese de todos esses movimentos que a gente opera, seja no gestual da casa, enquanto a gente pega uma vassoura, enquanto a gente pega uma colher de pau para cozinhar, ou a gente, no nosso realizar mais pleno, eu considero assim, de fazer o artesanato. Pegar o fio, pegar uma agulha. É isso, gente. Embora eu não tenha combinado com a Maria o desfecho, ela ia entrar nos mudras, nesse que a Nina começou a enumerar, né? Mas encerro aqui, passo a minha voz. É Cristina agora? É que eu não participei da reunião anterior, né? Mas a Elizabeth não ia... A Nina só leu o comecinho do texto. O texto é bem maior. Eu li Não o que é? vocês me passaram para eu ler, Isso, gente. Sim, a Maria falou que só passou esse trecho para a Nina, tá Ai, correto. É o que Mas a vocês Elizabeth me passaram, eu fiz minha Isso. tarefa. não quer ler inteiro, assim, o resto, porque ele é maior. Era o que vocês tinham pensado, não é? Elizabeth? Quer? E eu não sei compartilhar, Nina. Onde que aperta? Tela. Tem ali embaixo, share de Share. compartilhamento. Uma plaquinha verde. Eu leio de onde parou ou eu leio desde o começo? O que vocês querem? Hein, meninas? Estão me ouvindo? Sim, você que sabe. Eu que sei. Então, vou Lê ler. de onde parou, para não retomar tudo. Tá bom. Alguns estudos ocultistas afirmam que os movimentos repetitivos dos dedos e mãos atuam como mudras yogis, alterando nosso fluxo de energia, sendo capazes de processar cura e equilíbrio. São chamados de gestos de poder, que exigem concentração nos detalhes e muito treinamento. Ensinamentos assinados pelos iniciados através da quiromancia apenas são listadas características atribuídas às partes das mãos para estudo e conhecimento acerca de si mesmo. Independentemente da veracidade ou comprovação das inúmeras informações colhidas, inegavelmente levantamos curiosos questionamentos acerca das possibilidades que possuem e ignoramos nossos gestos, nossos movimentos ao manusearmos as ferramentas ou materiais como artesãs. Vale refletir sobre o papel dos chamados coaches que dominam conhecimentos sobre gestos e orientam seus pupilos sobre como devem postar ou movimentar suas mãos para demonstrar confiança, coragem e determinação. Assim, fosse algo a ser ignorado, não seria recurso de alto investimento típicos de todos os que buscam parecer o que não são. Maria está ali. Quer falar, Maria, dos mudras? Hein? Não está ali, Maria? Sim. Eu continuo, gente, eu deixo para depois que ela falar. Ainda com o nome da Nina. Tem duas Nina. Nossa, que aflição. Uma na beira da praia, que delícia. Morrendo de calor e eu aqui no maior frio. Tá muito quente. Continua ou você fala, Maria, e depois a gente encerra com esse resto? Posso falar sobre os mudras, porque daí já traz todo esse conceito, né? Tá? Daí você termina, tá bom? Então, esse tema foi trazido no ano passado, né, durante as Noites Santas. Uma das participantes trouxe para a gente, ela estava fazendo uma pesquisa. Você lembra o nome? Eu não lembro o nome. É a nossa professora da pós-graduação em Artes Manuais para Terapias, Cristina Tomé. É isso. E isso ficou guardadinho, né? E agora, conforme foram acontecendo os nossos encontros,
essa questão do gesto veio de novo, né, com muita força, com muita potência. Eu falei, é agora. E aí eu propus para as meninas e tal, e eu tenho observado muito também durante as aulas que eu dou de bordado, durante as aulas que eu dou de filtragem, essa questão do gestual dentro dos trabalhos manuais, né, dos artes manuais. E aí eu fui em busca de alguma coisa para trazer o que são esses mudras, né? É um texto de Paulo Rodrigues Simões, ele é da Grande Fraternidade Branca, e eu vou ler para vocês. A nossa mente possui mais fechos de nervos ligados às mãos do que qualquer outra parte do corpo humano. Mudra significa selo em sânscrito. E é uma energia divina que desce para sustentar a vida. É qualificada pelos nossos chakras. O poder do coração, da cabeça e das mãos. O coração traz a energia. A cabeça decide o que fazer com ela. E as mãos moldam e direcionam essa energia para o local da ação. Os mudras são baseados nos 5 elementos: no éter, no fogo, no ar, na água e na terra. Eles são o segredo da saúde em nossas mãos e dedos. Todos eles são executados com a ajuda dos dedos. O polegar ele está ligado ao elemento fogo ou sol. O indicador ao elemento ar ou vento. O dedo médio ao éter ou espaço. O anular à terra ou à matéria. E o mínimo à água ou emocional. É o corpo dos desejos. Maria, se você me permite, eu vou compartilhar essa imagem, tá bem? Sim. Que você está mostrando. Tá. As nossas mãos são poderosas ferramentas de defesa e de cura, de comunicação física, espiritual e, acima de tudo, para a manifestação da criação. Os mudras são gestos que estimulam determinados campos do nosso cérebro e que nos conectam com o nosso interior. Os mudras ajudam a equilibrar desânimos, fadiga cerebral, resolver problemas físicos e espirituais. Ao fazermos um gesto, estamos selando algo. Estamos estabelecendo um pacto com nós mesmos e com o divino. O pensamento é o iniciador do desejo da ação e o molde dos nossos projetos com a terceira visão. Aí eu vou pôr depois esse quadro que ele dá com cada dedo ligado a cada chakra e a um elemento, tá? O elemento eu já falei. Então, o polegar, ele está ligado ao chakra da garganta, ao laringe, né? O indicador com a terceira visão, o médio com o coração, o anular com o plexo solar e o mínimo com a alma. Quando um dedo representando um dos elementos do nosso corpo entra em contato com o polegar, que representa o elemento fogo, aquele elemento relacionado ao dedo é levado à purificação e ao equilíbrio. Assim, o elemento equilibrado traz a cura a várias doenças, ou mesmo curando o desequilíbrio antes que a doença se manifeste. Então, assim, isso aqui foi um resumo, né? Porque a gente encontrou muito material mesmo, e aí depois eu comecei a observar o que esses gestos que eles trazem, né, nessas imagens, tem a ver com o gesto quando eu dou a aula de bordado e cada aluna pega de uma determinada maneira na agulha e no pano. Então, esse gesto ele é individual.
né? Cada um responde de uma maneira, cada um responde a seu tempo nesse equilíbrio e nessa harmonização, né? Eu tenho relatos, né, e tenho observações das próprias alunas, quando elas começaram o trabalho de bordado, dali 2, 3 meses, elas se perceberam pegando no material de uma outra maneira, né? E se colocando diante desse fazer também de uma outra maneira. Então, eu acho que assim, como nós falamos, né, nas 2 reuniões que nós fizemos, a gente iniciou uma pesquisa que tem muita coisa para a gente observar, né, coletar esses dados e tá trazendo para todos, né? Eu acho que todo mundo aqui tem essa intenção, né, de não parar nessa reunião nossa aqui, de continuar trazendo material, de continuar contribuindo na pesquisa desses gestos e a conexão não só com as artes manuais, mas com a vida como um todo. Tá bom? Pode continuar, Elizabeth. Posso passar, então, aquelas imagens, as suas fotinhos de gestos? Não é melhor passar agora? Né? Deixa eu ver se eu consigo. Tá ruim? Não. Posso ler? Sim? Pode. Aqui. Por mim, pode. Nos apropriando deste conhecimento, mesmo sem conhecê-lo profundamente, nós artesãs, como um todo, utilizamos das artes manuais para hoje em dia sair do lugar comum e nos tornarmos protagonistas de nossas próprias vidas e impulsionar outras mulheres a se engajarem em movimentos que vão para muito além do apenas criar belas peças. Ao nos reunirmos, discutimos assuntos que vão do alimentar e cuidar da casa, dos filhos e dos empregos formais, a forma como o governo vem produzindo a política do país. Esse movimento com as mãos vem curar e reestruturar novas formas de pensar e agir dentro de um contexto político e estrutural, assim como os pontos, os nós ou a infinidade de formas de criar uma peça. A resistência e o poder feminino também tomam forma e auxiliam as mãos artesãs a ocuparem novamente seus lugares, só que agora, com o devido valor, os gestos de poder curam corpos e almas. Gestos dizem mais e atuam mais do que supomos. Ainda em atenção aos gestos, pode-se perceber que eles complementam uma mensagem e uma intenção. Quando se está diante de uma peça feita manualmente, tem-se ali algo de sagrado, de sublime. Tem-se ali uma história de vida. A peça é a materialização dos gestos dotados de vontade, de emoção, sentimento, suor e entrega. O que fazemos com as mãos é também nossa cognição. É o resultado do que estruturamos mentalmente e emocionalmente para fazer. É o reflexo do que estamos sentindo enquanto conexões neurais se formam a partir do que fazemos e nos transformam. Pela experiência e observação, percebemos que o artesão tem diante de si uma possibilidade de transformação muito potente que passa pelo autoconhecimento e autocompreensão e se estende à comunidade a qual está inserido, quando muda a relação de consumo em larga escala, oferecendo opções de consumo, sumiu meu texto, dotadas de emoção. As artes manuais desenvolvem-se dentro de casa, no ambiente privado e restrito do domus. Os movimentos contidos internos à casa são tão invisíveis ao mundo externo como é a falta de autoria do trabalho manual. Esse fato já lhe confere invisibilidade diante da sociedade, pois é uma atividade privada e íntima em contraposição à atividade pública e coletiva. O fazer artístico da arte manual
ao se exteriorizar e ir para a rua, para o trabalho coletivo, demonstra vontade de ampliação e expansão da delicadeza concernente a esse trabalho. O que amplia, potencializa. O que potencializa, abarca e traz para dentro de si. A casa se torna comunidade. Nesse sentido, o grupo propõe a ocupação da rua pelo trabalho manual como uma forma de envolvimento e sensibilização e de derrota do avanço das estruturas fascistas. Quem vem agora? Você não vai falar do Linhas do Horizonte? Eu agora? Quem tá com... Você joga a imagem? O que estava no Google Drive vale? Vale. Mexeu? Vale. Não, mexi, mas está lá, né? Tá Mexi, mas está lá. Então, você compartilha? Eu não sei fazer isso. Eu consigo... Sim, consigo. Então, gente, na discussão do grupo, veio a ideia, né, que assim, acho que tem uma coisa que é um grupo que se tornou mais conhecido, que é o Linhas do Horizonte, que começa em Belo Horizonte e que depois ele vai ter outros grupos de outras linhas, né? Então, tem as do Horizonte, tem as de São Paulo, tem as do Rio, tem as de Curitiba. Então, a gente conversando na reunião, a gente falou assim, vamos falar dessa ação de ocupar o espaço público e levar essa forma de resistência tão íntima e doméstica para o ambiente da sociedade numa forma de, eu acho que assim, né, nesse ativismo muito delicado. Aí aqui tem essas imagens que vocês estão vendo, tem um tapete aqui vermelho, que é o tapete infinito. Esse tapete foi sendo composto por centenas de pessoas e foi sendo agregado e teve 1 quilômetro, né? Esse tapete tem 1 quilômetro, e essa cabecinha branca aqui de terno preto é o presidente Lula quando ele sai do presídio em Curitiba, né? Na hora que ele sai, eles estendem o tapete para ele passar pelo tapete infinito. Então, foi composto assim por infinitas mãos, né? Mas o que veio, a pergunta que esqueci de falar, é que como é que surge a ideia do Linhas do Horizonte, né? Eu vinha tomar contato com Linhas do Horizonte por causa de um ativismo que chama Alvorada, que é um ativismo que, não sei se vocês já viram, mas que faz várias manifestações dentro dos campos de futebol. Eles fazem, né, quando a gente estava na era Temer, tinha várias vezes, assim, a Globo filmando, aparecia um grande grupo de pessoas com camisas formando a palavra Fora Temer. Mas eles são anteriores até a isso. E um dia, um dessas pessoas do ativismo Alvorada me convidou, assim, olha, estão montando um grupo de bordado para bordar pela política, então, bordando política, né, que chama o grupo. E aí eu fui conversar com a pessoa que estava montando, Leda Leonel, entre outros, mas a pessoa que teve a ideia, ela falou assim, eu tinha uma grande vontade de bordar para a dona Marisa, porque é uma pessoa que está sempre sendo maltratada, está sempre sendo esculhambada, e aí a gente foi bordar para a dona Marisa, e assim começou esse processo, né? A gente bordava num processo assim, cortavam-se pedaços de pano, do mesmo tamanho, distribuía-se para quem quisesse bordar, né? Tinha uma data de entrega e juntava-se um custo para alguém unir os pedacinhos. E nisso foram sendo escolhidos sempre aquelas pessoas que estavam sendo ameaçadas, esculhambadas. Aqui tem as duas coisas, né? Tem o Linhas do Horizonte, uma foto bem do começo, né? Bordando política, em cima da faixa do Lula Livre, que é uma faixa do Coletivo Alvorada, que todo lugar, ela viaja o Brasil, dentro das bolsas, para chegar nos movimentos em todos os lugares.
Então, você está passando, Cristina? Eu passo. Eu passo. Eu passo? Então, aqui, ó, a gente tem aqui, esse aqui foi uma coisa que foi, né, quando do impeachment da Dilma, né, o meu bordadinha é essa carinha vermelha aqui da Dilma. Como é que é? Coração Valente. Né? Então, a gente bordou isso aqui tudo e fomos entregar para ela. Né? Foi muito emocionante, ela ficou super feliz. E a gente... Cada um ia contando o caso, uma pessoa extremamente assim, receptiva. Né? Então, todas essas manifestações vão sendo assim, sempre no sentido das pessoas que estão sendo, de alguma forma, sofrendo a repressão. Aqui são os bordados para os índios, né, que vão formar um grande painel também. Então, aqui estão várias pessoas bordando essas coisas, essas tiras coloridinhas. Isso aqui foi para as IAs, foi um bordado para o candomblé, né? Então, aqui eles colocaram todos os orixás e todos os instrumentos que são relativos a essa religião, né? E aí cada um fizeram um projeto para esse bordado. Aí são as IAs recebendo, sempre tem, né, um ato muito simbólico nessa recepção, né? É uma coisa de dar visibilidade, né? De valorizar, de mostrar que estamos juntos mesmo, né? Aqui nós bordando dentro de um bar, que as pessoas que iam chegando, elas vão bordando. Essa campanha foi uma campanha ótima, que foi a Lula Livre. Pode passar, Cristina, tem um paninho Lula Livre em seguida. A gente dava, as pessoas iam bordando Lula Livre e iam distribuindo na rua para o Lula Livre para todo mundo. Então, iam colocando, né? Teve muita gente que ganhava, vestia, tinha gente que sentava e queria bordar, e na rua, né? Assim, nos bares, nas praças. Esse aqui é entregando para o Chico Buarque, né? Que foi assim, foi bem hostilizado, né? E que foi muito legal, porque ele ficou muito grato, falou que ele estava se sentindo o máximo por estar à altura de Marisa Letícia e de Dilma Rousseff, por ter recebido, né? Então, esse, acho que acabou, Cristina? Acabou, né? Esse aqui foi o último sábado, né? Foi o 1000 agulhas pela dignidade. Então, foram sendo bordados, né? Os paninhos. Acho que está meio fora de ordem, não tem problema não. Aí foi montado uma tenda numa praça que chama Savassi, aqui em Belo Horizonte, que é uma praça de muita visibilidade no sábado, que fica muito cheio. E aí aquela foto anterior ela é bonita também, porque mostra, né, aqui, ó, 1000 agulhas pela dignidade. Próxima. Né? Então, que foi plena na América Latina. Então, aqui, essa marca, né, do 1000 agulhas por dignidade. E que é legal, que além da bordação, saiu um coletivo, que aí os coletivos todos ficam irmãos, né? Então, saiu um coletivo de tambores, que aí lá na frente eu acho que tem uma foto. Aí as pessoas bordando, né? Eu falei que o público é esse, né? No dia que a gente estava conversando, o público geralmente são pessoas assim, mais velhas, tem pouca emoção. E aqui atrás vocês podem ver os rostinhos, né? Do massacre de Paraisópolis, os rostinhos sem rosto, dos adolescentes da chacina, né? Então o público é esse, assim, que vai para tudo quanto é lugar e faz todos os bordados. E aqui poxa. E fizeram um bordado que eu acho que aí aqui é o grupo dos tambores, né? Os tambores pela democracia. E aí tem uns videozinhos, mas eu não soube nem mandar, né, Cristiano?
E esse aqui eu achei que era bem simbólico, né? Antes de nós eu era linha solta, né? Então eu acho que essa potência mesmo de encontrar um igual na delicadeza, né? Nesses tempos de absoluta falta dela, né? Mas assim, até que eu acho que não é de absoluta, porque eu acho que cada vez mais grupos estão sendo formados, né? Mais ativismo está sendo feito de diversas formas. Então, esse aqui eu achei uma coisa muito linda mesmo. Acabou, não acabou, Cristina? Tá tudo tão silencioso por aí. Cadê a Ana? Ana, quer falar? Quem vai falar agora? A Cris ou Diana? Eu não peguei. Oi, tô aqui. Posso falar? Quer falar? Pode falar. Pode ser. Então, eu fiquei imensamente feliz de poder participar do grupo aqui com vocês, com a turma toda, né? E especialmente por conhecer essa parte dos mudrais que as meninas apresentaram. Para mim, algo totalmente novo, assim como eu acho que para algumas aí que estão assistindo a gente. E aprendi bastante, gostei demais, né? E aí eu queria reforçar um pouco essa questão, deixa eu comentar aqui, essa reflexão que nos levou a fazer esse conhecimento dos mudrais, né? Me levou particularmente a observar muito o meu gestual nos atos de arte manual, né? Que eu domino, que eu pratico. Tanto o bordado quanto o crochê, enfim. A observação do próprio gestual e como aquilo se conversa comigo, com o que eu estou sentindo, com a peça que eu estou ali fazendo, né? E me levou a perceber algo fantástico, que é essa questão do quanto é sagrado as nossas mãos, né? As nossas mãos, quanto elas nos trazem algo sagrado, e isso foi importantíssimo, assim, para todo esse processo meu. O quanto tem poder as nossas mãos, os nossos gestos, né? Seja ele da arte manual, seja ele qualquer tipo de gesto que a gente consiga abraçar com as nossas mãos. E aí, ao observar também a questão gestual, poder observar como ela se interliga com o que a gente está sentindo ali, né? Eu acho que o gesto, ele vem a ser uma extensão do sentimento, da intenção de provocar alguma coisa. E a gente utiliza as mãos através dos gestos para isso. Como, por exemplo, observando, por exemplo, o quanto de afeto e de intenção tem nas peças que a gente produz, né? Aí, divergindo um pouco das fotos de grupo que as meninas mostraram, aqui na minha cidade, eu não chamo nem da aula, porque eu acabo não dando aula, mas eu montei junto com um grupo de amigas, um grupo que a gente se encontra todo sábado para abordar junto, né? E esse grupo surgiu nesse ano, no começo do ano, né? Desde o final do ano passado, na verdade, depois das eleições, a gente vem se reunindo e foi uma forma de estarmos juntas e compartilhar. O que eu estava dizendo era assim, que diferentemente, aí nosso grupinho, a gente se encontra para abordar. Diferentemente do que as meninas mostraram nas fotos, né? Todas muito novas, assim, e diferente do que foi dito também, que nos encontros fala-se sobre casa e filhos, a gente não tem casa e não tem filhos, a gente conversa sobre assuntos femininos mesmo, feministas, a gente se dá força, a gente sai dos encontros altamente renovadas, é um momento de muita entrega e de empoderamento também, né? E tudo isso eu consegui
conquistar esse último ano, talvez muito motivada pelo momento político, que estava muito pesado, muito difícil, então a gente precisava se unir com aqueles que a gente se dava bem, que tinham o mesmo pensamento, né? E a gente precisava se unir para enfrentar. E aí, assim, isso se estendeu, a gente vem até hoje se reunindo, né? É nossa forma de resistência, através do bordado, através da autorreflexão que o fazer manual nos proporciona. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Agora sou eu? Posso falar? Eu vou trazer uma coisa um pouco diferente das meninas, que é um exercício de resumir um pouco algumas observações que eu fiz esse ano, enquanto eu trabalhava com algum tipo de arte manual. Deixa eu tentar compartilhar uma coisa com você. Não é esse aqui. Então, eu chamei de observar. Tá compartilhado? Não. É uma coisa de observação e os gestos. Foi bem rapidinho, tá? Que eu montei hoje, sim, em cima da hora. Então, pensando, me influenciou muito uma leitura de um livro que a gente fez na Artes Manuais para Terapias, na pós, que foi o Estar Vivo, do Tim Ingold. A gente leu inteiro. E eu acho que eu li, é um antropólogo, né? Eu li sem entender grande parte do começo, assim, aí depois fazendo crochê, tricô, frivolité, que eu vou falar aqui um pouquinho, algumas frases e alguns conceitos dele, algumas coisas que ele apresentava, eu falava, nossa, é isso aqui, né? E aí, quando eu releio alguns trechos, agora eu consigo associar, assim, super claro com coisas que eu fiz e que eu senti, que eu vivi. Então, é um pouco isso que eu vou tentar falar aqui. Então, ele fala muito de observação, e é uma observação com o que está acontecendo, não é a gente observar de longe, né, e como se a gente fosse um sujeito, aquilo um objeto, assim, é tudo junto, e nem tem, enfim, ele tem um monte de conceito aí por trás, mas assim, a gente observar o que está acontecendo e fazer enquanto está observando, e isso tudo tem a ver com o conhecimento também que a gente está construindo, né? Eu acho que, e aí tem um acoplamento íntimo, que a Nina às vezes fala da ferramenta, né, também na arte manual, mas aqui é um acoplamento desse movimento de atenção do observador também com o que está acontecendo, né? Essas correntes de atividade, ele fala muito de linhas, de que as coisas todas no mundo, elas estão em constante movimento e fluxo, né? Então, e eu acho que eu consegui, vou falar aqui de um exemplo, que eu consegui perceber isso um pouco em algumas artes manuais. Então, o que eu senti é que eu consegui ver mesmo, assim, fazendo crochê, fazendo tricô, sem ter que parar para pensar o que está acontecendo aqui, foi meio intuitivo, né? O que eu li, depois as relações que eu consegui fazer. Então, assim, quando a gente vê um padrão de um trabalho de crochê desses de renda que eu não sei fazer, ou frivolité, aquelas coisas super detalhadas, tem uma frase do Ingold mais para o fim, que ele fala que é para a gente ver esse padrão, a gente tem que fazer um movimento com o corpo. E aí eu lembrei claramente de um exercício de frivolité que a gente teve na pós. Eu não sei se todo mundo sabe o que é frivolité, isso aqui que é bem... eu não sei se isso chama de renda, mas é uma coisinha, uma agulhona, e a gente vai fazendo meio um crochê, É assim, um renda. pouco diferente. É uma renda? Renda. E eu nunca tinha visto aquilo, tentei, tive muita dificuldade. E aí as receitas são assim também, elas têm esses desenhos, uns números aí, não tem muita explicação. Tudo bem, posso ir no YouTube, tentar olhar, mas, nossa, eu tentei, eu errava muito. O que eu tive que fazer?
eu transformei a receita do que eu estava tentando fazer num desenho de forma. Foi só a partir do momento que eu fiquei desenhando aquilo várias vezes numa folha de papel que eu consegui fazer sem errar um pouco. Depois eu errei também. Mas eu senti que esse exercício de passar para o papel, fazer esse movimento fisicamente, fez muita diferença para depois eu conseguir repetir, não é repetir, né? Fazer esse mesmo movimento de um outro material, enfim, na agulha, né? E não estava entrando para mim. Então, para mim, isso foi enfim, foi um insight mesmo, uma coisa, eu falei, olha, eu vou tentar, né? Eu acabei não tentando andar, podia ter tentado também, né? Fazer no chão, talvez. Então, esse para mim foi um exercício bem claro disso, quando a gente fala de conhecer, observar e conhecer pelo movimento e com o corpo, né? E esses dias é um livro que eu adoro o Michel Serres, mas eu conheço bem pouquinho, assim. E aí eu caí com os trechos do livro dele, Variações sobre o Corpo, e ele fala também isso, né? Que todo conhecimento começa pelo corpo. E que começa o conhecimento, a gente aprende, enfim, nas escolas, nas diversas pedagogias, se pensa que a gente não conhece se a gente não entende. E aí ele fala, não é desse jeito. Muitas coisas a gente aprende quando é criança sem saber o que é número, ele era matemático, né? O que é um monte de coisa e a gente mesmo assim está aprendendo. E isso, eu acho que é o que eu senti, enfim, lendo o Ingold, várias vezes a Nina mesmo fala, né, que a gente só sabe, o professor só sabe o que o aluno, enfim, às vezes, anos depois o aluno fala, nossa, eu entendi aquilo. Né? Então, é um pouco isso. E eu estou nesse momento, talvez, de lendo, muitas vezes sem entender, ao mesmo tempo gostando, aí um pouco eu faço os trabalhos manuais, um pouco para o crochê, um pouco para o tricô. E aí eu caí outro dia num pedaço do Ingold também, que ele fala da diferença entre pintura e desenho. Eu vou passar bem rápido, é complexo, porque daí ele vai falar de etnografia e antropologia, na verdade, né? Mas quando eu li isso, falando, nossa, a pintura, o pintor, quando ele tem uma tela, ele pensa sempre em uma coisa completa, na totalidade do negócio. É como um arquiteto que desenha uma casa, ele vai pensar na casa inteira. Agora, o construtor é a pessoa que vai lidar com cada processo e com o que pode acontecer durante esse processo, com a imanência do negócio. E o arquiteto não. E o desenhista, ele fala também, ele tá dando para ver aqui toda a tela? Ele tá muito no presente, naquela linha que está sendo traçada e num desenho que ele põe um ponto final porque ele decidiu, porque o desenho não tem fim. Ele pode continuar. E a pintura não, a pintura tem aquilo e o processo muitas vezes não está claro. Você pode pôr uma tinta, uma camada em cima da outra. E o desenho, se você faz e depois você quer apagar, ficou uma marca ali, né? Então, tem uma coisa mais de sequência, de uma presentificação maior. Quando eu li isso, não sei nem se é muita viagem, mas na hora me veio uma coisa de tricô e crochê. Porque eu estava assim, uma ideia com uma amiga que a gente se propôs um desafio de fazer uma peça de tricô, uma blusa, uma receita que não fosse assim, super simples, que fosse um desafio. A gente ia ficar naquela blusa de tricô para ter um projeto longo que acompanhasse umas leituras nossas e tal. E eu fiquei escolhendo essa receita de tricô da blusa, enfim, eu só sei o básico do tricô. Né? Fiz amostra, peguei uma blusa que eu achei legal, fiz uma amostra, aí eu não tava, fiz outra amostra, eu não consegui começar o tricô. E eu só queria fazer crochê. E aí, eu nem falei com ela ainda, mas eu falei, eu não vou fazer tricô, eu não consigo fazer tricô agora, eu tô precisando de uma coisa mais arejada, uma coisa que eu posso até seguir uma receita meio complexa, mas eu não tô conseguindo o tricô. E aí eu fiz essa relação. Quando eu li da pintura e do desenho, assim, bem superficialmente, me veio isso. O tricô para mim estava sendo como uma pintura.
tudo preenchido, uma coisa completa. E o crochê, por mais que tenha uma receita ali, tem um fim, tudo, mas tem os espaços, tem alguma coisa que também me associou com o desenho, sabe? Então, essa coisa da observação e das leituras e do fazendo que eu estou conseguindo agora perceber como está tudo junto, né? E aqui é uma coisa, enfim, bem sobre o desenho, que o desenho ele transporta em tempo real, em conjunto com os movimentos do mundo mundano, e uma relação em contínuo desdobramento entre olhos observadores, mãos gesticulantes e seu traço descritivo. Eu acho que tem muito, em alguns poucos momentos ele fala, dá exemplos de crochê e tricô, acho que bordado também, né? Um capítulo mais para o fim do Estar Vivo, né? Fala também uma coisa do desenho, que ele não está impondo uma forma à matéria, né? E a pintura é um pouco mais isso para ele, né? E aí ele defende o desenho como uma forma de descrever o mundo para os etnógrafos, né? Enfim, a proposta dos etnógrafos não é representar o mundo, mas fazer uma observação via desenho, desse jeito aqui, com essa perspectiva, né? Acho que aqui eu não preciso, vou passar rapidinho. Então, é sempre nessa imagem de as coisas são forças e fluxos de materiais, e a gente atua como caminhante por uma paisagem que está sempre em movimento também para ele. E aí o meu desafio talvez é isso, de observar esses trabalhos manuais no dia a dia, com essas leituras, fazendo também, né, nessa perspectiva. Aqui, para fechar, é o meu caderno, que algumas pessoas já viram. É um caderno de artífice, que é um exercício também da pós, em Artes Manuais para Terapias, com a professora Cristina Tomé, ela que propôs isso. E aqui eu percebi muito isso, talvez por isso que eu não consegui fazer o tricô. Que aqui tem várias técnicas, até tem tricô, aqui nessas fotos não estão aparecendo, mas tem pedacinhos de tricô. Mas eu não fiz, eu fiz quase tudo nessa superfície do caderno, nos buracos que são possíveis e com as técnicas que aparecem. Também não é muito pensado, eu não sei grande coisa também. Eu sei um pouco de crochê, um pouco de tricô, o frivolité, eu aprendi básico, enfim. E do jeito que dá, aqui eu senti muito isso de o que o material me propõe e o que eu faço junto com ele nesse espaço, naquele momento, e eu sempre trabalho nesse caderno fazendo uma aula, ou assistindo uma palestra, ou eu não sento nele e falo, deixa eu que nem sentar no sofá quietinho, agora eu vou fazer, né? Então, o que isso também influencia, às vezes, umas reuniões difíceis, por exemplo, né? Eu tive também, fiz essa experiência de levar numa reunião super difícil. O que acontece se eu faço esse caderno nesses momentos, né? Então é uma pesquisa minha que eu acho que eu estou tentando fazer com esses artes manuais. É aqui aquilo que eu falei, né? Que o Michel Serres, eu achei bem legal porque acho que muita coisa, mesmo do Ingold, eu não entendi quando eu li. É muito, né? Muito conceito, muita ideia nova, uma perspectiva totalmente diferente de lidar com as coisas, com agência, com tanto, né? E aí eu fui percebendo que alguma coisa ficou e na hora de eu fazer isso e observar mais atentamente o que eu estou fazendo, eu acho que está fazendo mais sentido, né? Uma coisa que a Nina fala também, que a gente executa e percebe junto, né? E o Koenig, que fala dos sentidos na visão da antroposofia, eu tinha anotado bem esse pedacinho aqui, que a percepção da motricidade faz parte da sua execução. E agora acho que estar atento ao mundo é estar vivo para o mundo. Estar vivo para o mundo no sentido de deixar-se permear por essas forças, esses fluxos desses materiais, dessas coisas todas. E essa é uma forma de conhecer, né? É isso que ele fala o tempo todo, uma forma de conhecer. E eu lembro que quando
o Michel Serres morreu, acho que foi começo desse ano, né? Agora não lembro se foi esse ano, começo desse ano, que é um filósofo francês que eu sempre ouvi, foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir há alguns anos. E aí a matéria, a chamada, o título de alguns dos jornais brasileiros era Eu Penso com os Pés, alguma coisa assim, né? Então, também é um autor que acho que eu quero retomar, que faz tempo que eu li pouco dele, mas ele também traz muito isso do conhecer pelo corpo, né? Acho que é isso, não sei se eu falei muito. Deixa eu fazer uma observação. Lá na página 319, quando você cita o Ingold, eu quero fazer essa observação dentro de uma coisa que eu venho tentando construir. Essa citação é um apude, né? Ele está citando uma antropóloga chamada Stephanie Boone, que é uma antropóloga que pesquisa justamente muito das artes manuais. Então, acho que vale a pena citar essa mulher aí e correr atrás dela também, né? Porque ela já está... não sabia. Stephanie Boone. Ela fala da importância dos materiais e tal. Então, é uma pessoa legal. E a outra coisa é que o Michel Serres morreu foi esse ano mesmo. Muito bem. Legal, muito bom. Depois manda para a gente essa apresentação, ficou ótima. Eu fiz as referências super correndo, realmente eu sabia que tinha várias citações dentro de citação, eu falei, eu vou pôr do jeito que tá, depois eu vejo. Não, mas aí eu arrumo depois. Das que eu vi, a única, mas eu passaria até batido, não tinha nem razão de aprofundar num apude, nada, mas então, só porque é da Stephanie que eu fiz questão de trazer, porque a gente fica grudado nesses homens eurocentrados, não é? Mas eles também... Bom saber. O Ingold também frequenta. Cadê ele? O Artífice. E o Sennett também vai na Arendt. Bem, enfim, eles também frequentam conhecimento de mulheres. Muito bem. Bem, fiz essa interferência, volta para você. Não, acho que era isso. Eu até tentei buscar outros autores e tal, mas ainda não tenho... Enfim, por isso que eu comecei a ler o Serres, para ver se sai um pouco só do Ingold, né? Aí você vê, olha só, uma página, digamos que você vai viver na página 319. A gente pode dizer assim, a Cris é leitora da página 319 de Ingold, né? Basta. Basta. Só isso já basta. Por quê? Porque ali tem um caminho que você pode tem mil fios que você pode puxar. A gente pode ler uma palavra e ficar nela, né? Então, assim, essa captura da Universidade Ocidental por essa coisa do mais recente conhecimento, da maior quantidade de autores, de buscar a mesma citação em todos os autores. Isso é só mais do mesmo da produção de conhecimento capitalístico neoliberal. Não precisa, uma palavra já move. Enfim, estou indo aí. Falei demais. Luciana? Acho que é você, não é? Tem mais alguém do nosso grupo para falar? Não, depois é só a Luciana que falta? Lu? Eu estou com medo de ligar todas as minhas coisas, vídeo e som, e a minha internet cair. Estou morrendo de medo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Se você cair, se ficar ruim, tira o vídeo, talvez, e vai falando. Tá bom. A internet nossa é do mato aqui, né? Pode sentar uma coruja no roteador. Então, eu quero falar um pouco sobre a reflexologia das mãos, que eu já tinha ouvido falar algumas vezes sobre a reflexologia, que a manualidade
também pode ser uma reflexologia das mãos. E até eu fiz uma foto que eu quero tentar enviar, não sei, Cris, eu mandei lá no nosso grupo, se conseguir enviar, onde a reflexologia também ela fala dos pontos, né? Que a gente tem um mapa do corpo humano nas nossas mãos. Então, que quando a gente faz a manualidade, a gente também faz uma massagem nos pontos dos nossos órgãos do nosso corpo. E aí um dia eu até comentei com a Cris que eu achava que por isso é que as pessoas se viciavam. Algumas pessoas ficam viciadas em manualidade, né? Mas aí a gente chegou à conclusão de que também tem uma outra neurose, né? De que tem gente que se vicia, né? E também pode ser por neurose. E então eu acho muito interessante, porque traz muito bem-estar isso da, né, a manualidade para mim, que faço, que sinto, né? Que vivo e faz muito tempo que eu faço. Eu perdi eu tô aqui ainda? Nossa, muito esquisito isso. Tá tudo bem. Não tô me vendo. Agora voltei. É que tá a foto só do... agora voltei. E então, e eu quero falar um pouco também, assim, de que eu não tenho muito... nunca estudei muito sobre a manualidade, mas que eu, né, vivo isso. Eu quero falar da potência que a manualidade, que a arte manual, que os trabalhos manuais trazem. Porque eu toda a vida fiquei me perguntando, né? Porque eu trabalho em casa, sempre trabalhei com manualidade, sempre costurei, sempre crochetei, sempre fiz tricô e nunca entendi por quê. O que me não era o dinheiro que me né, que me moveu, foi eu sempre tive muito prazer em fazer e deixar bonito e servir, né? E ser para alguém, e um presente, às vezes uma encomenda. Então, agora eu entendo o que move, o que estimula, né? Além da reflexologia, que é muito pouco as conexões que a gente faz, né? Segundo esse estudo que a gente fez. E minha ficha caiu do poder dessa manualidade na minha vida um dia que eu mandei uma carta para a professora de artes manuais da minha filha, porque ela era muito neurótica, ela era muito agressiva, e eu não via uma maneira de chegar até ela. Eu fiz uma carta contando para ela que eu não era aluna Waldorf, nunca tive contato com a pedagogia, mas que a manualidade me salvava de muitos abismos, muitos problemas. Muitas vezes, quando eu cozinho, eu falo, gente, eu cozinho e eu me transformo. E a cozinha, a culinária, a cozinha, a costura me transforma. Ela filtra todo o mal que eu estou sentindo. E eu escrevi isso para a professora e foi quando me caiu a ficha do que era mesmo a manualidade na minha vida. A manualidade, ela me empodera, ela me dá respeito, sabe? As pessoas me respeitam pelo tanto de coisa manual que eu faço, né? Eu não fiz faculdade, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, mas eu tenho muito respeito as pessoas têm muito respeito por mim, por eu fazer tantas coisas. E é engraçado, porque né, no mundo descartável, de coisas chinesas, que a gente não tenha tanto valor no lugar que você vive, na vida que você vive, né, alguma coisa que tá tão, né, desvalorizada. E mesmo os meus filhos, né, às vezes meus filhos entram no carro de alguém, pega uma carona e fala, sua mãe é cabeleireira?
Aí eles falam, não, ela é cabeleireira, e todas as coisas que eu faço. E o poder que dá também você achar que você pode fazer. Passando, não é, por exemplo, como um outro profissional, a força, ficando cada vez mais potente e conseguindo transpor, né, a dificuldade no crochê e o bilro e esse rococó que a Cris falou, que eu não me lembro se é rococó mesmo ou se é um outro nome, mas uma coisa difícil, pequenininha. Então, isso, eu acho que a manualidade ela vai te deixando cada vez mais afinada. É um ofício que, por exemplo, quando eu comecei a costurar, a minha mãe costurava comigo. E a roupa da minha mãe dava para vestir do avesso. A minha era um horror. E hoje eu vejo que a minha costura em quantidade. Então, eu penso que ela mesma vai se alimentando e você vai se superando e não tem uma comparação e você vai se curando. A menina Andiana disse que fez um tratamento para síndrome do pânico e fazia crochê. Então, nossa, imagina, né, uma doença tão atual que tomam tantos remédios de faixa preta e você, né, dizer que se curou. Você contou isso, Andiana? Não. Você contou aqui no grupo, Andiana? Não. Então, eu tive... Sim. Então, eu tive a síndrome em 82, 80, quando não existia essa... Hoje em dia era muito... Eu não me curei com o crochê, eu me curei com a homeopatia. Mas Sim, o que eu percebi é que algumas manualidades deixavam o meu pensamento ficar flutuante, aí piorava o meu lado. O crochê não, o crochê me obrigava a contar, então eu tinha que estar presente ali contando, porque senão tudo ia para o espaço. Então o crochê me auxiliou na terapêutica inegavelmente, não deixava meu pensamento sair aí rondando, me dando mais medo. Mas foi um processo que o crochê ajudou muito, realmente. Então, era isso que eu queria colocar, assim, que eu não sabia, né, de todo esse benefício, né, essa conexão que existe, né, os dedos com o cosmos, os dedos com os planetas, com os elementos químicos, não sabia disso de jeito nenhum, sabia da reflexologia, mas também nunca tinha pesquisado, mas eu entendo a potência, assim, porque eu vivo a potência de viver produzindo com as minhas mãos. Eu não tenho máquina, eu tenho uma máquina de costura, mas o resto é tudo eu que faço, eu que transformo, eu que reformo, eu que fico buscando, me auto-estimulando diariamente, mas contando com todas essas, com todas essas conexões, com todas essas bendições que você está olhando com as suas mãos. Vocês falaram um pedaço da música do Gil, Cris? Alguém falou? Não. Quer falar? Alguém? Cris? Oi, tá aqui. Eu vou falar, falando. então. Tá bom. Cris, vocês falaram daquele pedaço da música do Gil? Não, pode falar. Tá. Então, tem uma música do Gil, tem uma frase do Gil que eu escuto desde que eu sou muito mais nova, né? Que ela começa assim: é a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E eu não conhecia, não lembrava da letra toda, mas acho que a Cris até fez um vídeo da nossa apresentação hoje com a letra da música. E é incrível, incrível que ele fala da toalha bordada, ele fala do zigue-zague do tormento, das cores da alegria, da agulha do real nas mãos da fantasia.
muito linda é a letra. E eu não sabia de que eu só conhecia essa frase, que é a sua vida, que era muito para mim mais romântica do que prática, mas tem muito de prática, além de poder ser romântica em algumas circunstâncias. Meninas, alguém tinha um fechamento. Não sei, vai fechar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, a gente tinha combinado mais ou menos o seguinte, porque hoje eu vi no celular, no intervalo das coisas que eu estava fazendo, uma cena que acabou comigo. Foi uma cena muito forte. E daí, como a gente estava querendo amarrar alguma coisa, eu escrevi. Então, é como se fosse um poema. E se desse tempo, eu ia falar. Tá dando tempo ainda, Nina? Dá tempo? Sim, fica Tá tranquilo. Então, eu vou falar. Eu fiquei muito mexida, gente. Peraí. Observemos bem. Há um sem número de gestos que nos envolvem. Eles saltam das mãos alheias, das nossas, das telas de LCD, sempre movimentando os ares. Bailarinos, gestos passarinhos, tecendo ninhos de acolhimento, criativos, iluminados, suaves, curativos, leves, calorosos. Quisera fossem todos eles. Quisera nunca nos envolvessem os gestos truculentos, como os que paralisaram o menino no metrô. Paralisaram os gestos do menino e daqui só ouvi seus gemidos. Quisera nunca tivéssemos conhecido o gesto do capitão desumano, que talvez anseie nos seus delírios cortar gestos bailarinos, engaiolar gestos passarinhos, achatar gestos que florescem, imobilizar gestos que acolhem, que tecem ninhos de acolhimento. Quimera! Gestos que bailam são leves, não precisam da alavanca dos braços para existirem sequer. Partem do coração, em fios que se espalham. Multiplicam-se, feito tiririca nas hortas. Arrancar não resolve. Não há amputação que impeça o movimento dos gestos que buscam a luz. É isso, gente. Lindeza. O grupo terminou? Pois então, pode circular ainda a voz um pouquinho. Alguém que esteja presente, queira falar alguma coisa, nós já podemos ir nos encaminhando para o final. Pronto? Então Olha só, queridos. Então, na semana que vem, vai falar, Maçã? Então fala, querido. Vai? Deu? Deu? Ótimo. Não, eu só queria fazer um comentário que eu estou fazendo umas bonecas e toda vez que eu vou fazer a boneca, eu tento dar um gesto na mãozinha e no corpo para dizer que, não sei, para caracterizar como se estivesse viva.
né, a boneca. E eu já percebi que à medida que eu vou fazendo esse corpo, e dependendo dos meus pensamentos, o gesto fica diferente. Até a cabecinha fica, não intencionalmente, mas no movimento que a gente vai construindo aqui, né? Vai se expressando. E é interessante que essa relação que as meninas fizeram, vocês todas fizeram aí, né? Com a questão da reflexologia, que tem o Douyin, né, chinês, que também vai nos pontos dos dedos, né, para diminuir dor ou aumentar o fluxo sanguíneo, né? A questão dos mudras, que é bem interessante, porque quando eu estava estudando um pouco do sagrado feminino, elas usam alguns mudras quando faz a reunião, né, em círculo, para fortalecer a ideia do feminino também, e que é bem legal, principalmente esse aqui, é que eu acho que não dá para ver por causa que eu estou no celular, mas que é o triângulo para baixo, né? E aí elas colocam na frente do ventre, assim, é bem, fiquei bem, sei lá, sem palavras, na verdade, né? Com tanta informação. E eu gostei muito, Cris. Amo você, Cris. Amo você. Porque você me deu assim um gás quando você pegou essas citações e que a Lina tinha comentado. Ai, gente, fugi do assunto. Mas assim, é a imanência está aí, né? E eu achei isso fantástico quando a Indiana no início falou assim, e aí a gente ainda não chegou a uma conclusão. Eu falei, meu Deus, ai, estou respirando nesse grupo, de verdade, né? E então acredito que o gesto é esse mesmo, né? Da gente, desse calor humano, e que a letra O, né, quando vai fazer o corpo todo, quando você faz euritmia, que faz a forma do O, né, que é o acolhimento, né? Quero fazer o acolhimento para todas vocês. Oh! Um beijo, boa noite para todas. Muito bem. Mais alguém quer falar? Então, olha só. Chegamos ao final do nosso trabalho. Aí pensei na semana que vem, a gente fazer uma festinha de encerramento, né? Então, a gente podia separar, talvez, alguma coisa. Maria ainda está no ar? Maria está aí? Não vejo Maria, acho que caiu. Maria caiu, mas a gente podia fazer uma coisa que acho que o grupo da Maria deve ter falado sobre isso, que são os pentimentos. Falaram sobre isso lá? Ela trouxe esse conceito? Então, esse conceito de pentimentos, vou combinar com ela, vamos ver se ela dá conta de... Ah, a Aureliane está aí. Aureliane, você fez... A Andiana também. Lá, o ano passado, a Marli de São Paulo trabalhou com a gente pentimentos. Alguém daqui fez o trabalho? Bem, aí eu vou tentar recuperar essas, mas a questão é, a gente traz algum objeto, alguma coisa em que nos transformou, que tem um significado para nós, que é mais que é simbólico, que é mais do que aquele objeto, e conta um pouco sobre isso. Seria a nossa festa de encerramento. Essa voz trazer, eu vou recuperar as informações, às vezes até o encontro, e coloco lá para a gente trazer os elementos disso e fazer essa festinha de encerramento. E aí pronto, acabou, encerramos. Tá bem? Pode ser assim? Então tá. Então, gente, olha só, estão abertas inscrições para participação
no Congresso de Artes Manuais na Academia. Eu estou com muita vontade de fazer uma roda de conversa do ativismo delicado lá. E aí, queria muito saber se alguém vai, né, 25 e 26 de janeiro, lá em São Paulo. Aí, se alguém for, se tiver ativistas suficientes, a gente podia fazer uma roda sobre isso, não é? Então, vamos ver se essa semana, antes da gente terminar, eu consigo organizar também, ver quem que vai estar lá, o que que a gente pode preparar para falar lá, né? A gente prolonga um pouquinho mais o nosso grupo, tá bom? Então, vou ver o que eu armo aí com a Maria, que ela comentou comigo a coisa dos preenchimentos essa semana, para a gente, se não for isso, vai ser outra coisa, para a nossa festa de encerramento, tá bom? Um beijo grande, gente, fiquem bem e vamos nos falando pelo WhatsApp e preparando o nosso último encontro. Beijo grande.